tudo bem? Pois é, mas antes de qualquer coisa, eu vou falar muito bem dessa rodada da Copa do Brasil. Mas antes de qualquer coisa, vai aqui, vai bem aqui, dá o like, se inscreve no canal, se inscrevam no canal, aperta a carrepitinha do sininho, para ficar por dentro das novidades do canal, tá bom? Bom, gente, olha só, o título é esse que está aí, Copa do Brasil. Flu e Bota eliminados. Fla e Vasco seguem. Eu vou começar pelo jogo justamente do Botafogo. Eu vi todo o jogo do Botafogo, todo, completo, do jogo todo. Acompanhei o do Fluminense no final, desde os 30 e poucos minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, até o final do jogo, e vi todo o jogo do Vasco. Mas eu vou começar justamente pelo jogo do Botafogo. Olha só, o Botafogo tentou de todas as maneiras, mas o Rogério Ceni, ele trancou, o Rogério Ceni, vocês podem ver, muita gente não gosta dele como técnico, eu gosto dele como técnico, tanto é que ele deu um campeonato brasileiro para o Flamengo, ele foi campeão brasileiro pelo Flamengo, ou vocês esqueceram? Não, né? Ele armou o Bahia, como ele armou o Flamengo uma vez, ele colocou dois zagueiros, aqui um aqui e dois aqui protegendo a parte do meio do campo, trancou o Botafogo. O Botafogo ficou sem jogada. Ficou sem jogada com o Luiz Henrique. Toda vez que o Luiz Henrique arrancava, tinha dois aqui atrás, um aqui, mas um na cobertura, 3. E no meio de campo, o que ele fez? Ele recuou o Carvalho para cá e adiantou o Everton Ribeiro. Com isso, matou a jogada do Botafogo. Ou seja, o Botafogo não conseguiu evoluir por causa disso. Ele conseguiu armar direitinho. O que ele fez? Ele colocou aqui, vou explicar. Colocou um jogador aqui, dois aqui para cobrir. Ficaram dois aqui, um aqui. Então fica difícil, para quem joga pelas pontas, fica difícil você armar para o meio. Não tem como você voltar. Você tem que tentar na base do talento individual, foi o que o Botafogo tentou fazer. Só que hoje os talentos individuais do Botafogo não estavam à altura. E infelizmente, aquela história, desculpa a expressão, não é que deu, mas deu ruim, eu ia falar deu zebra, mas deu ruim, porque o Botafogo não conseguia articular jogadas, ele matava as jogadas do Botafogo. Né? O Botafogo tentou arrancar de todas as maneiras, na base do abafa, jogando lá na frente na base do chuveirinho, só que aquela história. Inteligentemente, o que o Rogério Ceni fez? Compactou a defesa com o meio campo, matou a jogada do Botafogo. E justamente numa dessas falhas do Botafogo, que o Botafogo injustamente perdeu o Gregory, injustamente expulso, para mim era só um cartão amarelo. Mas o cara quando sobe, não tem jeito, tu vai ter que fazer assim. Ninguém é foguete para subir assim. Você tem que fazer esse movimento. Lamentavelmente, a mão do Gregory pegou no jogador do Bahia e ele foi expulso. É uma pena. Né? Para mim, injustamente a expulsão. Foi muito injusta a expulsão do jogador do Botafogo. E o Botafogo com menos um, o Bahia começou a avançar. O Botafogo não resistiu até que no final, uma bola metida cruzada na área do Botafogo, o jogador do Bahia foi feliz e fez o gol do Bahia, eliminando o Botafogo. Lamentavelmente, o Botafogo foi eliminado, desculpa a expressão, por ele mesmo. Se não tivesse acontecido esses erros, o Botafogo talvez até disputasse o pênalti e ganhasse, avançasse mais na Copa do Brasil. Mas, infelizmente, aquela história não adiantou nada. Adiantar, bater de frente, ficar cruzando chuveirinho, não adianta, porque é aquela história. A gente tem que sempre lembrar o seguinte, todo mundo quer o melhor para o seu time, mas não pode esquecer o seguinte, do outro lado também, tem gente que sabe armar um time, tem gente que sabe arrumar um time. O Bahia está arrumadinho, o Rogério Ceni arrumou muito bem o Bahia, colocou os jogadores mais para dentro, deixou dois só na frente, e ao contra-ataque o tempo todo, foi o que ele fez. Rogério Ceni te está de parabéns pela competência e o Arthur Jorge tentou fazer o possível, mas não adiantou nada. Lamentavelmente, o Botafogo eliminado da Copa do Brasil, certo? Bom, agora eu vou falar do Fluminense, do jogo do Fluminense. Apesar que foi empate, né? 2-2. O Fluminense fez 2 gols no final, partiu para cima, só que aquela história. O Jair Ventura, outro futuro técnico, olha, o cara é brilhante, vocês podem até pensar que não. Ele armou o Juventude, ele botou um ferrolho que o Fluminense não conseguia passar. Aí começou a bater desespero no Mano Menezes, começou a adiantar, que por sinal, que golaço do Cauã Elias, hein? De letra. O garoto é muito bom de porrada, meu Deus do céu. Tá vendo? É renovação. Vocês estão sentindo falta do Cano? Sinceramente, não sinto, mas não sinto falta nenhuma do Cano quando eu vejo o Fluminense jogar. Nenhuma. Porque o garoto resolve. E é artilheiro. O garoto é artilheiro, é bom jogador esse garoto. O Cauã. E olha, o Vasco que se cuide, hein?
Porque acho que o Fluminense vai ganhar do Vasco. Uma pequena opinião, tá? Acho que o Fluminense ganha do Vasco sábado. Na minha opinião. Desculpa, posso até estar enganado. Mas eu estou achando que vai dar couro no Vasco. Vamos ver aquela história. Futebol, como eu digo, uma caixinha de surpresa. Ninguém sabe. Uma caixinha de surpresa. Então, aquela história. Vamos ver, né? Mas, voltando aqui ao foco aqui. O Fluminense foi para cima, foi para não sei o que, desordenadamente. O Mano Menezes estava gritando, os jogadores avançando, o Mano Menezes gritando, os jogadores tentando articular jogadas. Thiago Silva, vou dizer uma coisa para vocês, pode ter um jogador bola, jogou bola, mas não é o Thiago Silva de antigamente. Os dois garotos hoje, o Marcelinho, do Juventude, e esqueci o nome do top. O segundo gol do Juventude, no Maracanã, o cara, ele tem 37 anos, ou quase 40, não sei quantos anos tem. O garoto tem 19, parecia um foguete na frente dele. Ele não vai alcançar, não adianta. Parem de isso é ilusão, isso é enganar torcedor. Vocês estão enganando o torcedor do Fluminense. Apesar do esforço do Thiago Silva, é um grande jogador, jamais vou dizer que não é um excelente jogador. Só que aquela história até final de carreira, a gente está vendo isso, é público notório. Todo mundo viu isso no Maracanã hoje, ele foi até aplaudido no final. Porque aquela história, garoto na frente dele vai passar por ele, vai passar várias vezes por ele, entendeu? Vai chegar uma determinada hora que ele não vai alcançar mais ninguém. E o cara vai disparar na frente dele, não adianta. Ele está com quase 40 anos, né? Os garotos, 19, você não vai correr atrás de um garoto desse. Até fazer pouco do cara. Entendeu? O zagueiro, quando ele está em alta forma, é diferente. Do Léo Ortiz, por exemplo, já não do Davi Luiz, mas o Léo Pereira, por exemplo, do Fabrício Bruno, porque são jogadores que os zagueiros estão acostumados a correr, acostumados a ter um certo pique. Mas aquela história, o Thiago Silva está com 40 anos, não 39, não dá mais, gente. É impossível você correr atrás de um garoto. Esse garoto Marcelinho do Juventude, driblou, botou a bola para a direita, deu uma cacetada no ângulo. O Fábio tentou fazer de forma, não adiantou nada. O Fluminense ainda fez 2 gols, um golaço de letra do Cauê Elias, e o outro muito bonito também, acho que foi do Lucas, né, por cima. Olha, aquela história, o Fluminense pelo menos tentou, tá? De todos os cariocas, foi o que mais jogou para mim, sinceramente, foi o Fluminense. Agora eu vou falar do Vasco da Gama. O Vasco no começo contra o Atlético Goianiense não estava bem. O Atlético Goianiense foi com tudo para cima do Vasco. O Vasco se retrancou em São Januário. O Vasco jogou na retranca. E outra coisa, prestem muita atenção no que eu vou falar. O Vasco está bem arrumado, mas é aquela história. Tem um determinado tempo do Vasco, o Verrete cansa. Já é menos uma peça para contra-ataque alguma coisa. Outra coisa, o Lucas Piton não pode fazer a função de 2 jogadores. Ele pode ser meio campo, não pode ser lateral. Ele é um só. Então, realmente, essa parte do Vasco está confusa ainda. Essa parte do meio de campo, compactuando com o ataque, está um buraco ali. O cara que foi esperto, por exemplo, se o Mano Menezes ver isso, ele vai ganhar do Vasco. Ele vai ganhar do Vasco. Sinceramente, ganha. Põe de Ares ali, correndo, o Vasco tem um buraco ali. O Watson não vai alcançar, os zagueiros do Vasco não vão correr atrás. Então vai ficar uma coisa complicada para o Vasco. Armar essa parte taticamente falando, tecnicamente falando. Esta parte do meio de campo aqui vai ficar um buraco para o ataque. Então, quer dizer, tem um espaço muito grande. Vamos supor, vamos dizer, 8 metros mais ou menos, de uma distância, em diagonal, jogar BL, ou então articulando a bola para a direita ou para a esquerda, e jogando no meio de campo com lançamento, e se o Verrete tiver perna, né? Porque um cara, um centroavante, um artilheiro mais novo, alcança a bola. O Verrete eu já não sei. Então, aquela história, a partir do momento que o Vasco consertar isso, acertar essa compactuação do meio de campo para o ataque, o Vasco vai melhorar muito. Mas, por enquanto, escuta o que eu estou falando. É ainda ficar com o pé atrás. É ficar, sabe, sentir que a articulação não está indo, não está desenvolvendo. Então, tem que ter um certo tutano, entender mais, entendeu? Olhar que esse lado aqui não está melhor do que esse. É acertar, agregar tudo ali para a coisa ficar melhor. Assim, acho que o Vasco realmente vai melhorar muito, fazendo esse tipo de jogada. Isso, na minha opinião, mas no meu entendimento que eu entendo de futebol, então aquela história. Nessa parte que eu acabei de falar, nessa compactuação, se o Vasco fechar, o Vasco pode começar
colher coisas muito melhores pela frente, com toda certeza, né? Bom, eu deixei para falar por último do Flamengo, uma classificação conturbada, porque se o Palmeiras forçasse mais um pouquinho, com toda a modéstia eu vou falar, o Palmeiras tinha ganhado o jogo, ia conseguir o resultado. Mas é aquela história, Tite armou também um ferrolho, conseguiu articular, deixou o Palmeiras desesperado. O Palmeiras, na base do desespero, que é o time quando está desesperado, ele faz qualquer coisa. O Palmeiras tentou o desespero e não conseguiu nada, porque começa a bater nervoso, o tempo está passando, eles ganhando de 1 a 0. Porque, por sinal, eu vi depois o lance, o VAR errou, hein? O VAR errou. Aquele gol foi impedido, era para o Daronco dar impedimento. Ah, ele estava perto, foi impedimento. Desculpa, foi sacanagem do pessoal do VAR. Foi sacanagem, uma tremenda sacanagem do Flamengo. Tá? O gol estava impedido, porque ia ser 0 a 0. Então o Flamengo, com o gol que o Pedro perdeu, já no final, com uma cabeçada do Arrascaeta, o Flamengo, que história, podia ganhar o jogo também, mas já tinha ganhado no Maracanã de 2 a 0, já tinha feito o resultado. E o Flamengo joga para resultado a partir de agora. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, muita gente que está ali conhecia o Jorge Jesus, muitos jogadores que estão ali já sacaram mais ou menos o que o Jorge Jesus fazia. É aquela história, bota o regulamento debaixo do braço e vai à luta. É o que o Flamengo está fazendo, está jogando para resultado. O Flamengo está começando a aprender a jogar para resultado. Antigamente o Flamengo não fazia isso. Queria ganhar, só que é aquela história. Usar a cabeça, esfria a cabeça. Quem estava desesperado era o Palmeiras, não era o Flamengo. O Palmeiras estava na base do desespero, não o Flamengo. O Flamengo estava esperando ali o Palmeiras, não, vamos bater a bola, tocar, tal. Foi o que o Flamengo fez. Foi o que o Flamengo fez. O próprio Gerson Canhotinha de Ouro comentou sobre isso. O Flamengo começou a saber jogar para resultado. A saber jogar para resultado. A partir do momento que o teu clube começa a jogar para resultado, você começa a ver, você começa a chegar com outros olhos, o que vão tentar fazer com o teu time. E o Flamengo soube fazer isso. Cercou o Palmeiras, só ficou no cerca. E acabou. O Palmeiras só tem 2 jogadas. Eu saquei de cara. O Abel Ferreira tenta impulsionar a bola lá para frente, aproveitando a velocidade do Rony, que corre muito, é um senhor jogador, e as armações do Rafael Veiga, o resto pode esquecer. O Palmeiras não tem jogada. O Palmeiras já começaram a entender o Palmeiras. Muito técnico já tá irritando o Palmeiras por causa disso. E ele fica irritado, acabou fazendo hoje um gesto obsceno, que coisa feia que ele fez hoje. Aí o Daronco viu, todo mundo viu ele fazer aquilo, expulsou ele mais uma vez, o Abel Ferreira. Então, quer dizer, ele quer apitar jogo, ele não é juiz, ele é técnico de futebol, entendeu? Então, aquela história, uma atitude idiota, burra, grotesca, grossa, sabe, sem classe, burrice mesmo. Como é que o cara faz uma coisa dessa? Pô, ele tem que dar exemplo. Resultado, isso passa para o campo. O nervosismo dos jogadores do Palmeiras aumentou mais ainda. Eles ficaram muito mais nervosos depois que o Abel foi embora. Aí foram por tudo ou nada, na base do boi bumbá, como se dizia antigamente. E no resultado não adiantou nada. Se ferraram. Parabéns, Flamengo, pela classificação. Lamento pelo Botafogo e Fluminense. E parabéns ao Vasco da Gama. Mais uma fase vencida na Copa do Brasil, né? E vamos torcer para que realmente as coisas fluam cada vez mais para os clubes cariocas, não é verdade? Bom, gente, eu já vou ficando por aqui. Olha só, vai aqui, não valeu demais aqui para mim, beleza? Uma contribuição para o canal. E agradecer uma pessoa, um beijo aqui, uma pessoa especial que está sempre aqui assistindo no canal. Eu agradeço a vocês todos que estão assistindo o canal, porque o canal está indo para quase 23 mil seguidores. Graças a vocês, gratidão a vocês, eu estou aqui por causa de vocês. Pensem sempre numa coisa, este canal existe por causa do público que eu tenho, tá bom? Por vocês que eu estou aqui. Já vou ficando por aqui, volto no domingo, depois da rodada do Brasileirão, tá certo? Muito obrigado. Só um instantinho. Desculpe, não podia deixar de falar. Me desculpe, que gafe eu cometi agora. A família do Adílio, meus sentimentos, tá? Você deu muita alegria ao Flamengo. Você deu muito mais alegria do que você possa imaginar. Descanse em paz, querido Adílio, que tudo, sabe, que Papai do Céu te aguarde, te ilumine cada vez mais, porque você vai sempre continuar iluminando o Flamengo. A sua estrela nunca vai apagar. Beijo no teu coração, Adílio. Vai com Deus. Tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Vou lhe obrigado. Forte abraço. Valeu por aí e valeu! Se inscreva no canal. Venha para o Cantinho do Torcedor.